Os primeiros brasileiros expulsos dos Estados Unidos nessa nova era Trump chegaram aqui no Brasil esse fim de semana falando em condições desumanas, agressões e até mesmo problemas com o avião no processo de deportação. A gente vai resumir aqui para vocês o que aconteceu, como o governo brasileiro reagiu e quais são as regras que existem hoje sobre esse tema. 88 brasileiros que estavam em situação ilegal nos Estados Unidos foram deportados esse fim de semana e a gente acompanhou essas imagens que repercutiram muito ao longo do sábado e do domingo. O avião que chegou no sábado à noite deveria ter aterrissado em Belo Horizonte na sexta-feira, mas eles precisaram parar no Panamá e depois em Manaus por causa de problemas técnicos. O governo brasileiro assumiu o transporte de Manaus para BH depois dessa cena que a gente viu, dessas imagens que circularam nas redes sociais, com passageiros saindo algemados e acorrentados do avião, falando que sofreram agressões, humilhação e tiveram medo de morrer durante a viagem de retorno. Essa viagem não tem nem o que falar, porque o avião estava dando defeito. Creio eu que se não fosse o Senhor, mano, para fazer aquelas turbinas não ligarem ali assim naquela hora, eu acho que aquele avião ele tinha caído. Porque as turbinas estavam sendo acionadas e elas estavam desligando, que a gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água pra gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. Olha, aquelas pessoas não gostam da gente não, cara, elas tratam a gente como cachorro. O cachorro é tratado melhor que a gente. O atual presidente Donald Trump fala muito em deportação em massa e essa é sim uma das principais promessas de campanha dele. Mais processos como esse de deportação sempre aconteceram. Existe inclusive um acordo que o Brasil e os Estados Unidos fecharam no primeiro mandato do Trump para organizar esses voos e trazer de volta quem já não tem mais como recorrer à justiça para continuar lá nos Estados Unidos em situação ilegal. Assim, esse pessoal volta aqui para o Brasil ao invés de ficar preso lá fora do país. As denúncias de maus tratos, como a gente viu agora aqui trazida de relatos de brasileiros que sofreram durante a viagem, são graves e estão sendo investigados pela Polícia Federal. Mas é importante a gente entrar bem aqui em um ponto específico que está sendo muito debatido nas redes sociais como um todo, que é justamente o uso das algemas. As imagens que a gente viu desses imigrantes sendo algemados nas mãos e também nos pés. Eles podem fazer isso com os imigrantes? Poder eles podem, como sempre fizeram em outros governos, é um procedimento padrão lá dos Estados Unidos, mas a partir do momento que o avião pousa no Brasil, as algemas tinham que ter sido tiradas. E isso dessa vez não aconteceu, como explicou o ex-ministro Aloysio Nunes, que trabalhou no acordo de deportação com os Estados Unidos durante o governo Temer e disse que eles quebraram esse pacto. Agora, ministro, objetivamente, aconteceram, né, outras deportações nessas condições. O que eu queria saber, o senhor mencionou, não há um detalhamento sobre como serão deportados os brasileiros nesse tratado que foi firmado lá em 2017. Mas o senhor menciona que há referência no tratado sobre a impossibilidade ou a inconveniência de algemar indiscriminadamente todos os deportados. Essa palavra algema está presente no tratado quando se fala sobre esse veto à utilização indiscriminada da algema? Existe essa palavra no tratado ou não? Existe a palavra indiscriminado, sim. Algemas indiscriminadamente. A não ser quando, evidentemente, as condições de segurança exijam. Né? Agora, você tem uma legislação americana sobre isso também, né, Luiz? Que é preciso verificar o teor dessa legislação. Eu já ouvi dizer que, já ouvi informações de que a própria legislação americana exige que as pessoas que estão em voos para repatriação ou deportação sejam algemadas. Eu não tenho essa informação, infelizmente, eu não posso te assegurar.
De acordo com a Polícia Federal, os migrantes não poderiam desembarcar então em solo brasileiro algemados porque não são prisioneiros. O governo brasileiro também falou desse uso indiscriminado das algemas. Eles reagiram a toda essa situação, dizendo que o desrespeito ao acordo é inaceitável e que os brasileiros foram submetidos a um tratamento degradante ao longo da viagem. O governo está cobrando respostas dos Estados Unidos. Hoje o presidente Lula fez reuniões importantes sobre esse assunto e a gente deve ter em breve notícias sobre os próximos passos do Brasil em relação a essa crise migratória com os Estados Unidos. E quais que são os dados que a gente tem hoje sobre a deportação de brasileiros em situação ilegal lá nos Estados Unidos? Os dados da imigração e alfândega dos Estados Unidos mostram que mais brasileiros foram deportados dos Estados Unidos durante o governo Joe Biden do que durante o primeiro mandato de Donald Trump. Segundo relatórios anuais, foram 7.168 brasileiros entre 2021 e 2024, frente a 6.776 entre 2017 e 2020. Ainda assim, o Trump retirou centenas de milhares de pessoas a mais do país durante o primeiro mandato dele, cerca aí de 935.346 em 4 anos, contra 500.045.252 do governo Biden. Durante a campanha para essa última eleição, o Trump prometeu a maior deportação da história dos Estados Unidos se ele fosse eleito. Agora, após a posse dele, a gente vem acompanhando movimentações nesse sentido e traz todas as repercussões e notícias para vocês aqui no UOL.